É isso aí, galera, começando hoje mais um Psi Podcast, o podcast que fala sobre saúde mental. Afinal de contas, como diz a OMS, Organização Mundial da Saúde, não existe saúde sem saúde mental, não é verdade? E hoje eu estou recebendo aqui uma grande amiga, uma psicóloga de primeiro mundo, Jaqueline Sendon. É isso aí, Jaque. Prazer inenarrável contar com a Jaque aqui no Psi Podcast, nos estúdios da Betamax. Cara, para começar, Jaque, eu já começo perguntando para todos os psicólogos, né, psiquiatras, profissionais que chegam até aqui, uma pergunta que certamente em algum momento da vida de vocês tiveram que responder. Por que psicologia? Como é que a psicologia caiu no seu colo, Jaque? Fala para mim. Pois é, né? Eu fiz vestibular para medicina. Eu sempre me imaginei atuando na área da saúde, mas eu achava que eu seria médica. E aí, durante esse processo de vestibular, eu não tive boas vivências em alguns relacionamentos. E isso fez com que eu não me dedicasse, não estudasse. Mas foi importante eu passar por isso, porque eu entendi que não era na medicina que eu tinha que atuar. A minha mãe é psicóloga, né? Eu tenho bastante psicólogos da minha família e amigos próximos, mas sempre houve uma comparação muito grande, né? Porque você é como a sua mãe, você faz isso assim como a sua mãe. E aí eu lutava um pouco contra isso, como qualquer outro adolescente que entra em embate com a mãe, né? E tinha as minhas discordâncias. Mas aí eu fui entendendo um pouco melhor sobre a psicologia. Adolescente ainda, a minha mãe fez algumas faculdades, né? E aí eu ia, às vezes, a algumas aulas com ela na faculdade, ouvia um pouquinho, me interessava, mas guardava isso para mim. E aí eu me lembro muito bem que o meu pai conversou comigo, perguntou se eu tinha vontade mesmo de fazer medicina, e aí eu faria o vestibular mais uma vez para tentar uma faculdade pública, ou se eu tinha interesse em fazer uma faculdade de psicologia, que eu já tinha comentado, né, nesse momento. E aí ele se propôs a investir, né, na faculdade, e aí eu fiz, mas a minha paixão mesmo pela psicologia não surgiu durante a faculdade. Ah, não? Não. Foi depois, quando eu fiz uma especialização. Uau. Em psicologia sistêmica. Sistêmica. Né? Terapia familiar e de casal. Legal. E você falando um pouquinho sobre a sua história, é interessante que essas histórias são bem similares, no sentido de... É interessante, porque a psicologia pode ser encarada como um ofício, ou seja, como meu trabalho. É isso que eu faço. Porém, muitos encaram como propósito de vida. Porque você lida com pessoas. Não é verdade, Jaqueline? Uma missão. É uma missão. Então vai um pouquinho além apenas daquela carga horária semanal de trabalho. Exato. Não é verdade? Então, assim, junto com a psicologia vem a paixão por vidas, né? É isso. Vem o amor por pessoas, por gente. A gente está cuidando, está tratando de pessoas, né? E aí, nesse meio tempo, você encontrou a área sistêmica, não é isso? Aliás, falando em sistêmica, como é que é isso exatamente? Explica um pouquinho mais. Né? A especialização é justamente em terapia familiar e de casal. E a gente vai entendendo que nós fazemos parte de um sistema, né? Temos as nossas influências nas nossas escolhas, influências familiares, influências do meio onde a gente vive, ao qual a gente pertence. E quando eu fui aplicando a sistêmica na minha vida particular, eu fui me apaixonando por aquilo, me encantando e falando, gente, eu preciso levar isso para outras pessoas. Essa reflexão sobre as influências que a gente traz, dos papéis que foram desempenhados na nossa vida, dos papéis que nos colocaram para desempenhar, e por aí vai, né? E Você vê que a coisa é bem profunda, né? Exatamente. Nada é simples. Se tratando de pessoas, se tratando de mente humana, não existe simplicidade necessariamente, né, Jack? Não. A coisa é muito mais densa, muito mais profunda, né? Carece de estudo. Exatamente. Isso foi me confirmando ao longo da minha jornada na psicologia, né? Eu já vou fazer 12 anos atuando como psicóloga, então eu acredito que tem muitos outros psicólogos com mais tempo de caminhada, porém, eu posso dizer que eu vivi muitas coisas intensas e momentos que eu não imaginava viver dentro da psicologia, mas que a vida foi me direcionando. Isso é interessante você falar, porque você está falando sobre intensidade. A perda de alguém gera um sentimento muito intenso na gente, não é verdade? Principalmente quando esse alguém é um ente querido, é uma pessoa próxima, é um amigo que a gente ama, né?
E aí, logo em seguida, aquele sentimento que antes era de alegria por ter essa pessoa junto com a gente, muda drasticamente, se torna algo relacionado à tristeza, ou solidão, ou algo do tipo. E tem consequência pra gente. É o tal do luto, não é Isso. verdade? E é sobre esse tema que a gente vai tratar hoje, com mais ênfase, né, Jaque? Porque a pergunta que a gente faz quando a gente passa por algo similar é: será que tem espaço para eu pensar em reagir? Né? Porque existe a questão do tempo e tudo mais, mas como lidar com o luto? Essa é a pergunta. Quem nunca viveu o luto? Nós vivemos o luto de diversas maneiras no nosso dia a dia, né? Como é que você lida com a ideia de finitude? As pessoas, a sociedade, de modo geral, ela não se prepara tanto para a perda. Seja a perda de alguém, física, para a morte, né? Seja a perda de um relacionamento, a perda de um sonho. Às vezes você cria um mundo presumido com todo aquele seu ideal de que tudo vai ser exatamente como você planejou. E aí vem, imagine um terremoto e faz com que aquele mundo desmorone. E aí? Como é que você vai se adaptar a isso? É justamente o processo do luto. É isso. Quando o luto, ele... E aí depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Mas o luto, ele não é temporário. A gente vivencia o luto durante aquele período, pronto, acabou. Não. A gente vai vivendo o luto ao longo da nossa vida, e aí, de forma saudável, acontece quando a gente acessa esse luto quando é necessário, quando a gente precisa, de algum modo, acessar, mas a gente também consegue sair. Quer dizer, tem mais de uma forma de encarar o luto, então, né? De enxergar o luto. Ah, sim. Uma, de repente, é daquela forma bem triste, bem cabisbaixa, que é natural que seja assim, né? Então é até bom que se diga que faz parte, né? O tempo de tristeza e tudo mais. Mas existe uma outra forma que qual seria? A saudade, de repente? Ou as lembranças boas? Como é que o luto continua sendo perene ao longo da nossa jornada aqui? Como é que é isso? Vamos lá. Dentro da experiência do luto, precisa haver uma oscilação entre a orientação para perda e a orientação para restauração, reconstrução. E quando o luto é vivido de forma saudável, a gente, assim como eu falei, a gente oscila, a gente caminha por esses dois momentos. O momento em que a gente vai falar sobre a pessoa ou o sonho que se foi, a gente vai olhar fotografias, a gente também vai negar de vez em quando, a gente não vai querer entrar em contato com aquela emoção, com aquele sentimento. E o momento da reconstrução, que é quando, apesar da perda, a gente se propõe a se adaptar ao novo. A gente encara a realidade na ausência daquela pessoa, daquele ideal, daquele sonho, e a gente se adapta. Ou não, melhor, construindo uma nova identidade. Legal. Porque é justamente o novo, né? Verdade. Eu ouvi um exemplo muito interessante sobre o processo do luto. Posso falar rapidinho? Com certeza. Então, vamos lá. Imagine que é uma caverna. E aí você acessa essa caverna. Mas depois que você entra, a porta é selada. E aí, quando a porta se fecha, você não tem como voltar atrás para o velho mundo. Você precisa dar um jeito de sair daquela caverna. Como que você vai fazer? Você não está enxergando nada, está tudo escuro, você não tem uma luz no fim do túnel, sabe? É como se realmente desmoronasse, assim como muitas vezes a gente vê alguns acidentes em que a pessoa está simplesmente vivendo o seu dia a dia na sua casa e, de repente, acontece alguma coisa, o prédio desaba. Desaba o seu mundo. E aí você precisa começar a cavar uma saída, né? Isso foi bem interessante, eu ouvi até num outro podcast também, falando sobre a terapia do luto. É importante a gente dar essa referência aqui, né? De que essa não é uma construção minha, é uma ideia sobre o luto que eu ouvi, eu achei muito bacana. E aí você começa a cavar, em alguns momentos você vai querer jogar tudo pro alto e desistir, vou me entregar, vou morrer aqui, vou me afundar no meu luto, vou me entregar.
Em outros momentos, você vai descobrir uma garra, uma força dentro de você e você vai cavar com todas as forças para sair dali. Até que chega um momento que você consegue encontrar uma saída. E aí uma porta se abre. Mas você não volta para o mundo antigo. É um novo mundo. Tem uma série Dark, não sei se você já viu, Não, algumas não. pessoas já podem ter visto, é muito, Uhum. muito louca, mas muito interessante nessa ideia de volta ao tempo, né? De vai para frente, vai para trás e por aí vai. E chega um momento da série em que a pessoa já não consegue mais voltar exatamente para aquilo que estava. E na ficção é muito fácil a gente criar essa ideia, né, de conseguir voltar e fazer diferente, refazer, mas mesmo assim, inclusive no mundo da Marvel a gente vê muito isso também, né? Essa ideia dos mundos paralelos. Mas mesmo que você faça algo diferente, nunca vai ser 100% igual. Alguma coisa vai acontecer aí que vai mudar tudo. Só que aqui na nossa vida real, na vida que a gente tem aqui nas nossas mãos, a gente não consegue voltar para trás. A coisa não é tão racional, tão lógica assim, né? Não. A gente tem que encarar esse novo mundo. E aí, como é que vai ser essa adaptação a esse novo mundo? Isso é interessante, porque o primeiro passo nessa analogia que você construiu, que eu achei bem interessante, né? Seria como se a gente estivesse entrando numa caverna. Entramos na caverna, olhamos para trás, pá, a caverna fechou, e agora? Como a gente faz para sair se a única entrada que tinha, portanto a única saída, era aquela que se fechou, e agora? A gente precisa de alguma maneira se redescobrir, não é verdade? E esse processo de redescoberta, né, ou então nova identidade, Isso. passa por meio de cavar uma nova saída, né? Uhum. E você falou sobre terapia. Como é que funciona exatamente, já que a terapia com os enlutados, ou nesse processo de luto? Uhum. Né? Como é que é isso? Existe a terapia do luto, né? Hoje em dia, na psicologia, acho que as pessoas, de modo geral, não só estudantes da área, mas estão entendendo um pouco melhor que existem vários tipos de abordagens dentro da psicologia, né? Então, existem várias técnicas diferentes de se trabalhar. Mas eu posso falar da terapia do luto, Uhum. né? E aí, dentro desse processo, que agora é visto de uma maneira diferente, há uma fluidez. Inclusive, a postura do terapeuta é diferente, não é mais enrijecida, como se era antes. Não que fosse, mas antes a gente seguia um padrão, tá? Você trabalhava as fases do luto. A negação, a raiva e por aí vai. Não vou nem falar para não confundir a mente das pessoas. Hoje em dia, estudiosos como a Margarete e o Henk, eles já proporam um novo sistema de processo do luto, que é o processo dual. Dual, justamente essa dualidade, isso que eu falei para você, de você oscilar entre a orientação da perda e a orientação da reconstrução. Por quê? De forma dinâmica, a gente vai seguindo a vida, mas, como eu falei antes, você acessa de vez em quando aquela perda, mas você segue em frente, você não fica enrijecido naquilo. Não, isso de forma não patológica, tá? Uhum. Você, de forma saudável, oscila. Você acessa aquela perda, mas você também busca uma reconstrução. Muitas das vezes usa até aquela vivência da perda para uma nova proposta Uhum. de vida. Coisas que, de repente, você nunca se imaginou fazendo. Você vê como, por exemplo, às vezes uma viúva que nunca se viu trocando uma lâmpada e, na ausência do seu marido, ela se vê tendo que assumir coisas como essas, mexer numa ferramenta Faz parte da construção da nova identidade do ser, né? da nova identidade. É um novo mundo que se abre, né? E aí a pessoa vai, dentro inclusive da terapia também, né, vai entendendo que é possível, que ela é muito mais capaz do que imaginava, mas isso é com o tempo. É um processo, né? É um processo. O luto, ele, como eu te falei, ele não tem mais assim uma ideia de que dura um ano. Mas se depois de um ano a gente entende que aquele luto tem se estendido, está prolongado, pode estar se tornando uma patologia.
Isso é interessante pensar, Jaque, porque quando a gente perde alguém, um amigo e tudo mais, principalmente quando a coisa é da noite pro dia. De repente a gente está dormindo e acorda com, como você falou, né, o prédio desaba na nossa cabeça, né? Uhum. É realmente algo assim, uma dor imensa emocional. É um rompimento de um vínculo significativo, E a gente né? passa por aquilo ali de forma bem natural, porque faz parte da Uhum. vida. Agora, já aqui uma dúvida que eu tenho, eu acredito que muitos têm também, quando é um momento em que a gente entende que, cara, eu preciso procurar ajuda? Será que tem algum indicador? Ou literalmente é um tempo, né, Uhum. de dor? Porque a dor faz parte. Vai chorar. É assim que acontece. A gente perde alguém, mesmo sendo de repente um cachorrinho, que para muitos é da família, um gatinho e tudo mais, vai ter um momento de luto ali também. Agora, quando você percebe que isso daí tá virando algo fora do seu controle, Uhum. que precisa de fato fazer uma terapia, procurar uma ajuda, Jaque? As pessoas tendem a falar que todo mundo precisa de terapia, né? Mas, assim, eu, sendo psicóloga, discordo um pouco disso. Porque, não é que todo mundo precisa de terapia. Seria muito bom se todos tivessem a oportunidade de experimentar uma terapia, né? É, o luto, como eu falei, ele, quando ele se torna prolongado, mais de um ano, a pessoa continua não conseguindo oscilar. Ela fica enrijecida naquele padrão ou só da perda ou só da reconstrução, Fica dentro da caverna. dentro da caverna, Uhum. né? Eh, você começa a perceber que uma ajuda seria interessante para te ajudar nessa caminhada. Mas olha, o luto é individual, é singular. O terapeuta, ele entra auxiliando, ajudando, dando esse suporte para que o enlutado faça essa caminhada. Às vezes o outro espera também que o terapeuta diga exatamente o que fazer, mas é o próprio indivíduo sujeito que precisa descobrir essa caminhada. E o terapeuta ele fica ali, ó, dando um suporte, fazendo ele repensar algumas coisas. Porque assim, já caminhando dentro dessa proposta de dificuldade de sair do luto, muitas das vezes vem a culpa. A culpa por não ter conseguido ajudar como gostaria, de não ter feito a situação, de não ter proposto uma nova maneira de você enfrentar aquilo, de não ter conseguido salvar a vida de alguém, de não ter conseguido manter um relacionamento, o luto do casamento, isso, nossa, acontece muito. Uma espécie de, assim, você acaba tomando para si uma responsabilidade que não necessariamente foi sua. Exatamente. E E é aí, uma. dentro da terapia, a gente trabalha, mas espera aí, o que você fez? E a pessoa, às vezes, tem até dificuldade de responder, mas aí ela começa a pensar: bom, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o que mais? Eu também pude fazer isso e também aquilo. Então, será que de repente, será que realmente essa culpa é sua? Será que você não fez tudo que estava ao seu alcance, tudo que foi possível você fazer? E aí a pessoa vai começando a entender que, bom, o que estava ao meu alcance, eu fiz. Você começa a trabalhar esse processo de liberação dessa culpa. Ah, mas eu me arrependo porque eu não fiz o suficiente, eu não fiz aquilo que eu gostaria de ter feito. Então vamos avaliar o que aconteceu para que você não fizesse. E isso também é trabalhado na terapia, porque está ligado à culpa. Sempre tem um processo, né? Ou seja, cada história é uma história, Exato. não é verdade? Aliás, falando em cada história ser uma história, existem várias histórias que nós contamos e vivenciamos ao longo da nossa vida. Não só com nossos amigos e parentes, mas também em relacionamentos, em trabalhos, empregos e tudo mais. Sim. Então acontece aquele momento em que você dedicou 25, 30, 35 anos na mesma empresa, deu tudo de si, até que chega o momento de aposentar, não é verdade? Uhum. E a aposentadoria para muitos é encarado como uma espécie de luto, não é verdade? E já que você vê, cara, o luto não vai além da questão da morte física, mas também tem a questão da morte
sentimental, ou algo do tipo, ou emocional, não sei se eu estou certo, Sim. na forma de dizer. Espiritual também, Espiritual, de isso repente, acontece né? dentro da espiritualidade. Você vê, eu, por exemplo, gostava muito daquele ator do Pantera, Uhum. Chadwick Boseman. A razão disso é óbvia É. para mim, né? Então, assim, Aham. como negro e tudo mais, o Pantera teve um significado muito grande para mim e para muitos como eu. E também para outros Uhum. tantos, né? E quando eu soube da morte do Chadwick Boseman, do Pantera Negra, aquilo ali me pegou assim desprevenido e realmente foi pesado para mim, cara. O que você perdeu na morte dele? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu penso que perdi uma referência e, de certa forma, de alguma maneira, um herói. O herói de uma fase que eu nunca vivi, o herói de um povo que nunca existiu, de Wakanda, um povo africano, nunca colonizado, grande, vívido, capaz, potente. Então, junto com Chadwick Boseman, de alguma maneira, a gente sentiu a perda de um rei, o rei de Wakanda, que a gente tanto queria que existisse. É. Esse é um excelente exemplo. Eu adoro Wakanda Forever. Eu adoro a história desse filme. Quando o ator, o protagonista de Pantera Negra, faleceu, e em meio à pandemia, onde o medo das pessoas era morreu de Covid, e a gente entendeu que não, ele já vivia uma doença e sofreu calado, enfrentou calado, por uma escolha dele. Mas para o público em geral, nós fomos pegos de surpresa. A gente não esperava aquilo. Uma nova referência, um ator preto fazendo, construindo um novo ideal de referência, como você falou, de super-herói, né? Porque nós fomos criados muito com referências de pessoas brancas, É verdade. né? E aí vem um líder preto e faz diferença, e que, convenhamos, ele foi um excelente ator, na minha opinião. Achei que ele trabalhou super bem, independente de qualquer coisa. Ele merece esse mérito mesmo. O nosso mundo desmoronou pela perda da construção, da ficção, de que ele continuaria ali como Pantera Negra. E agora? Quem vai ser o Pantera Negra? Esse assunto, inclusive, na época, saiu na mídia. E da personagem, né? A morte ali da personagem e do ator, da pessoa que estava em ascensão na carreira. E aí, de repente, tudo isso. Assim como, por exemplo, a morte da Marília Mendonça, uma outra referência. Dificilmente, mesmo que você não ouvisse muito Marília Mendonça, não tem como você não ficar chocado com aquele momento. Mas espera aí, era uma referência para o Brasil, da música brasileira. Tão jovem, no início da carreira, mas já com um destaque mundial. E aí? E aí é interessante o filme Wakanda, porque ele também fala dos processos de luto e dos rituais de despedida. Logo no início do filme, que é emocionante, não tem como você não engasgar aqui assistindo aquela homenagem que eles prestaram, tanto com a imagem do ator, quanto com o momento de silêncio, né, na abertura ali do filme. Mas nas cenas do filme em si, trabalha essa questão do ritual de um povo ali, né, da ficção, mas que a gente sabe que o nosso mundo é repleto de culturas diferentes, né? Então todo mundo vivencia os seus rituais de morte de maneira diferente. Uma vez até tem alguns filmes que até ironizam falando sobre isso. Mas uma vez estava uma pessoa conversando comigo, né, sobre a diferença do luto aqui para o Brasil, em que todos ficam tristes, a gente vai no velório, sepultamento, encerrou, cada um vai para sua casa, ou talvez até se reúna só em família e tudo mais. E lá nos Estados Unidos eles fazem uma confraternização, eles recebem as pessoas na sua casa, eles servem aperitivos, bebida. Em outros países, na África mesmo,
a gente pode ver rituais com festas, com danças. Não é que é um certo e um errado, é a cultura. Tá? E aí, no filme, a gente vê esse ritual das pessoas dançando ali, né, enquanto o caixão é carregado. E, por sua vez, a gente também encontra 2 tipos de lutos diferentes. O da mãe dele e o da irmã dele. A mãe dele, como líder de um povo, precisou ter um momento de luto dela, e aí no filme fala, né, de queimar lá as vestimentas e entender como uma passagem mesmo, né, uma liberação. E seguiu em frente, porque ela precisava ser essa referência de poder. E a irmã, que vivencia o luto todo sem contato com a perda, negando e se culpando por não ter feito o suficiente para ajudar um irmão. Quando, na realidade, graças ao trabalho dela, isso no filme, ele pôde ser o super-herói que ele se tornou. Verdade, cara. E aí, mais para frente, eu entendendo assim, com um olhar dentro da psicologia, ela foi amadurecer o luto quando lá no final do filme ela descobre que o irmão deixou um filho. E aí é como se ela se surpreendesse. Nova de que a identidade. vida- Um renascimento. Um renascimento. A vida não parou ali na morte do irmão. O irmão foi uma grande referência para a vida dela e para a vida de muitas pessoas ali no filme, mas a vida não paralisou na morte dele, a vida continuou. Eu achei bacana falar sobre esse filme por Cara, conta disso, né? você vê, né, cara? Isso aqui é, não sei, é um podcast sobre Marvel daqui a pouco, isso aqui. Eu vou puxar Superman, DC e tal, não Não sei o é? quê. Cara, bem bacana, porque a questão do processo de luto vai além da morte, como a gente conversou aqui agora, de um ente querido, né, de alguém que a gente ama. Mas também na morte de uma grande referência, como por exemplo Marília Mendonça, Uhum. uma mulher que nós não tínhamos assim a proximidade e tudo mais, mas todos nós sentimos como nação, né? Ou Chadwick Boseman, um grande significado que morreu, parece ter morrido ali com ele, onde na verdade você trouxe uma nova perspectiva a respeito. Uhum. Ele na verdade deu o pontapé de partida Exatamente. para uma nova história surgir ali, né? Ou seja, a ideia de finitude, como você falou bem no início, ela é real. Nós nem sempre pensamos muito nela, muito nesse processo de finitude. Ou seja, tudo pra gente tem um início, meio e fim. Uhum. Faz parte da nossa natureza, não é verdade? E falando sobre finitude, a gente vai ter um pouquinho além na questão do luto, que é, por exemplo, na questão do relacionamento, ou em outras áreas. Já que, quais são as áreas que existem, fora da questão da morte física, Uhum. no qual o luto é real, a gente passa por esse processo? A vida, de modo geral, né? É, é verdade. A vida, ao mesmo tempo que existe essa pulsão para a vida, por viver, o tempo todo nós lidamos com frustrações, decepções. Então, a morte não é só na perda física de alguém, mas é um casamento que não deu certo, uma viagem, às vezes, que você idealiza e não dá certo, um negócio que você abre, que às vezes você dedicou tudo que você tinha e não tinha naquilo ali, e de repente ruiu. E aí? Ruiu. Perdi tudo. Perdi minha identidade, perdi as minhas coisas, perdi o que eu tinha e o que eu não tinha. O que eu vou fazer a partir daqui? Se você paralisa, você permanece enrijecido no luto. Mas quando você entra em contato com essa emoção, com esse sentimento, e entende que você precisa dar continuidade, não necessariamente a proposta do que você perdeu, mas de um novo jeito, um novo estilo, você se adapta, vai se adaptando, né? Você vê, às vezes, pessoas, como eu falei, né, que em desastres perdem tudo, e aí a família se foi, os amigos se foram,
E aí vem alguém desconhecido e vem cá, eu vou te acolher na minha casa. E aí essa pessoa te dá essa chance de ter um lugar para morar enquanto você consegue um novo emprego. De um relacionamento, por exemplo, em que você, muitas das vezes, se afasta de amizades e quando você termina, de repente começa a surgir um monte de amigo novo. E aí você vai entendendo, será que aquele relacionamento estava tóxico para mim e eu me afastei das pessoas? Porque muitas das vezes a gente tende a jogar a culpa para o outro, né? As pessoas se afastaram de mim. Pode ser. O que as levou a isso? Mas o que pode ter acontecido para eu me afastar também das pessoas? Verdade. Verdade. Por aí vai. Quando você fala, eu gostei muito da questão da caverna, essa analogia, porque a gente pode adequar essa mesma história a vários momentos da nossa vida, Uhum, que são uma espécie de pequenos lutos que a gente passa. uhum, Só que tem um porém. A gente pode tomar a iniciativa de sair daquela caverna de alguma maneira. Seja no relacionamento uhum. conjugal, por exemplo, e eu não digo necessariamente divórcio, não. Eu falo, por exemplo, se Namoro. você está passando por uma luta difícil, uma batalha de brigas e instabilidades e tudo Uhum, mais, e você de repente se vê dentro de uma caverna, quase que literalmente falando. uhum. Às vezes a caverna é o seu travesseiro, quando você está agarrado ali nele Sim. e a lágrima descendo. Às vezes a caverna é aquele retrato, né? Aquela foto de vocês dois felizes no tempo do casamento, e você olhando para aquela foto e a lágrima descendo, ou seja, perdi. Onde não necessariamente você perdeu. Talvez seja um momento ali, Uhum. como você falou, de reconstrução, Exatamente. de pegar uma pá, cavar aquela caverna, que de repente você vai encontrar um novo meio, uma nova razão para sorrir, Uhum, uma nova razão para construir uma nova, de repente, porta de saída daquela caverna. uhum. Então, assim, já que é fundamental que a gente, mesmo se encontrando dentro de uma caverna, seja a caverna do relacionamento, seja a caverna espiritual, seja a caverna do luto físico, da morte física, seja ele qual for, a viagem que não aconteceu, a prova que você tanto queria passar e não passou, né? Uhum. É fundamental a gente olhar para aquela condição e, primeiro, pelo que eu entendi, entender que estamos dentro de uma caverna. Ponto. Né? Ou seja, a coisa está doendo aqui. Uhum. Estou entendendo. Entender que não há uma saída tão notória, tão visível na minha frente. Uhum. Segundo ponto. E o terceiro ponto. Dá para sair daqui de alguma maneira. Né? É justamente cavar isso aí de alguma forma, né, Jaque? É interessante que enquanto você falava, me vieram muitas lembranças de vários casos de pacientes, e aqui eu não vou expor o caso de ninguém, né, mas a gente pode falar dos exemplos de vivências e da nova experiência que eu tenho vivido recentemente. Como eu te falei, né? Minha mãe psicóloga, ela já tinha consultório, eu fui conhecendo, fui me apaixonando e atuei na área clínica, mas eu achava que eu ia viver na área de RH, na psicologia organizacional, achei que eu fosse trabalhar numa empresa. E aí não conseguia estágio na área. E isso era um luto para mim. Por que eu não consigo nunca? Faço entrevistas e não consigo, não consigo. Mas sempre as portas se abrindo na área clínica. E aí eu fui aceitando e fui investindo, fui trabalhando em cima disso. E quando eu menos esperava, eu recebi uma indicação de alguém que eu não conhecia pessoalmente para trabalhar numa clínica de hemodiálise. Então, eu nunca me vi trabalhando como psicóloga hospitalar. Eu achava que eu iria para uma empresa. A vida me levou para a clínica e hoje, junto com a clínica, eu caminho também numa área, de certa forma, hospitalar, porque é uma clínica de hemodiálise. É um desafio. Mas é um conceito muito da psicologia hospitalar. E os pacientes que estão fazendo hemodiálise já estão em estágio final. Como é que você trabalha com um paciente que chega para você e fala: já estou condenado, acabou. Para mim não tem mais o que fazer daqui para frente.
muitas das vezes chegam numa profunda depressão, crises de ansiedades e outras coisas. E aí você trabalha exatamente essa adaptação. Algumas coisas que você fazia antes, você não vai poder fazer mais. Algumas coisas que você fez antes podem ter te levado para esse caminho. Mas e daqui para frente? O que você vai fazer de diferente? Será que realmente acabou? Tem pacientes lá que às vezes estão há 20, 30 anos fazendo hemodiálise. Ou seja, o fato de você fazer hemodiálise significa que a vida acabou? Não. Você talvez tenha que adaptar. Mas você pode continuar vivendo, encontrando novas razões para viver. E aí a gente passou aqui pelo luto de que eu achava que eu seguiria uma área, não segui, fui para uma outra área e, ao mesmo tempo, trabalhei com o luto de você saber que tem uma doença e como você vai lidar com essa doença e por aí vai. Ou seja, a gente lida com lutos o tempo todo. Dos mais, entre aspas, simples, porque só você vai saber a intensidade do seu luto, para você, aos mais complexos. Essa foi uma verdadeira aula sobre o fator luto. O que eu aprendi aqui, eu penso que todos nós aprendemos? Que o luto é inerente a todo ser humano. Todos nós passamos por isso em todas as ocasiões, para não falar todos os dias. Pois é, cara. Relacionamento, trabalho, carreira, vida espiritual. A verdade é a seguinte, galera. Não há bem que sempre dure, é verdade. Mas também não há mal que nunca acabe. A verdade da vida é que tudo é um ciclo. Como as estações do ano. Alguns estão vivendo o verão de suas vidas, né? Tudo sorrindo, aquele sol brilhando em cima, férias, praia, alegria. Outros estão passando por um tempo chuvoso e cinzento, vivendo o inverno de suas vidas. Mas a verdade é que tudo é um ciclo. Logo depois do tempo do inverno vai vir a primavera e tudo vai florescer. Aqueles galhos secos vão tornar a ter vida. Não é verdade, Jaque? Então é bom que a gente sempre se atente ao fato de que podemos estar dentro de uma caverna, sim. É verdade. Pode ser que no primeiro momento você não encontre saída para sair daquela caverna escura. Mas o fato é que, a partir do momento que você entende que está dentro de uma condição cavernosa, há saída sim. E a saída pode vir por meio de uma terapia. Pois é, cara. Uma terapia com a Jaqueline Sendon, psicóloga, uma terapia séria com outros psicólogos que dedicam suas vidas a cuidar de pessoas como você e eu. Não é verdade? Jaque, eu queria agora que você fizesse um convite. Um convite para quem está olhando para a gente, para quem está absorvendo toda essa grande aula que você deu para a gente aqui agora a respeito da condição do luto. Eu queria que você, de repente, olhasse para aquela câmera ali, na sua frente, e conversasse com aqueles que, de repente, hoje estão passando por um momento triste, delicado, mas para que eles entendam que há esperança. Como você lida com as suas perdas? A dinâmica da vida faz com que a gente acesse as dores, mas que a gente também crie mecanismos para se reconstruir. Se você conhece alguém que está vivenciando uma perda, seja qual for, escute. A acolhida pode fazer toda a diferença no processo. Agora, se você está passando por um processo de luta, de dificuldade, de perda, e precisa se sentir acolhido, precisa se sentir ouvido, procure ajuda. Seja com um profissional de psicologia ou outros profissionais, porque depende da sua demanda, mas não fique só. Juntos, a caminhada pode se tornar um pouco mais leve. Juntos somos mais fortes, né, Jaque? É isso. Por isso que viver é viver com outros e outras, né? Não existe, quero viver sozinho por um tempo, quero viver uma solidão um tempinho e tudo mais. Cara, você vai sentir falta, né? Vai sentir falta. Você se aprisiona na caverna, né? Pois é, de certa forma é uma caverna, não é verdade? Pessoal, esse foi o Psi Podcast. Estamos encerrando por aqui esse capítulo. Foi sensacional com a psicóloga Jaqueline Sendon. Quer falar com a Jaqueline? Quer marcar, de repente, uma terapia, uma conversa com a Jaque? O QR Code está aqui na tela, o QR Code da Jaqueline. É só acessar o QR Code, você vai ter acesso direto
a uma conversa com a Jaqueline e marcar sua terapia. Tá certo? Pessoal, esse é o Psi Podcast. E eu gosto de terminar da mesma forma que eu comecei. Saúde. Sem saúde mental, não é saúde. Cuide da sua mente, cuide do seu coração. Vem comigo, galera.